Olá, meu caro e minha cara, aqui é o pastor Pedro Barbuto, pastor responsável pela área de ensino da Primeira Igreja Batista em Vila da Penha, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os profetas, em que estaremos então abordando agora, na lição 2, o profeta Joel. Então, prepara o seu cafezinho aí. O meu tá bom. Senta na sua cadeira, no seu sofá ou nos acompanha no metrô, se bem que se estiver no metrô não deve estar tomando café, né? Mas tudo bem. Mas assim, presta atenção, separa esse tempo e vamos estudar mais sobre a palavra de Deus e vamos ver o que nós temos a aprender sobre o profeta Joel. A nossa intenção nesse estudo dos profetas é sempre localizar os nossos profetas em foco, sempre no tempo e no espaço, ou seja, em que tempo eles viveram, em que local eles atuaram, qual era então o cenário, qual era a situação histórica que eles estavam inseridos, né? Só que, contudo, porém, todavia, os dois profetas que vão inaugurar o nosso estudo, ele tem cada um uma dificuldade. Joel, por exemplo, a gente sabe que ele falou para o povo de Judá, mas a gente não consegue precisar quando que ele falou com o povo de Judá. A gente não sabe se o Joel falou ao povo de Judá antes da chegada dos babilônios. A gente não sabe dizer se Joel falou com o povo de Judá durante o período do exílio ou até mesmo aos remanescentes que ficaram em Judá. Será que ele falou então já aos regressos da Babilônia? Ou seja, com Zorobabel, ou seja, com Neemias? Ou será que Joel falou ao povo de Judá já praticamente no finalzinho do tempo do Primeiro Testamento, já quando se avistava os gregos? Afinal de contas, Joel, por exemplo, ele cita os gregos. O livro de Joel ele se refere a um grande exército vindo do norte. Só que um grande exército do norte pode ser qualquer exército, pode ter sido a Assíria, pode ter sido os babilônicos, pode ter sido os persas, pode ter sido os gregos, porque todos eles vieram do norte. O único império que causou dano ao povo de Israel e ao povo de Judá que veio do sul era o Império do Egito, né? Então, assim, e aí isso, de certa forma, é uma coisa interessante, porque nos faz perceber a maneira atemporal que é a palavra de Deus, porque independente de que exata época Joel se dirigiu ao povo e em que contexto, de qualquer forma, a sua palavra traz ensino para nós. Trouxe, com certeza, ensino aos destinatários originais, mas também a nós hoje que estamos aqui estudando com o livro de Joel aberto. Aliás, a minha Bíblia aqui está aberta no livro de Joel e eu convido você também a estar com a sua Bíblia aberta de Joel, até mesmo porque, como é um livro muito pequeno, a gente vai realizar bastante leituras. Então, eu não sei se na edição a gente vai colocar todos os versos na tela, porque senão eu sei que vai tomar muito tempo, né? Então, eu gostaria de sugerir você a que tivesse a sua Bíblia aberta mesmo no livro de Joel, tá? E todas as leituras que eu vou estar realizando aqui, eu vou estar realizando na nova versão internacional, na NVI. Uma coisa que salta aos olhos no livro de Joel é o tema do dia do Senhor. E não é só Joel que fala disso não, ó. Isaías, ele toca nesse tema, Jeremias, o Amós, o Sofonias também vai falar sobre o dia do Senhor. E aí o dia do Senhor é um dia em que a justiça de Deus é aplicada, mas não só às nações ímpias, mas também ao próprio povo de Deus. Todos vamos responder sobre as nossas atitudes, sobre o nosso comportamento no dia do Senhor. E aí, o Joel, ele vai destinar, por exemplo, o capítulo 2 todinho
ao juízo que ia vir em relação a Judá. E o capítulo 3 ele é destinado todinho ao juízo do Senhor que viria sobre as demais nações. De uma maneira assim, eu poderia dizer, escatologicamente dizendo, né? Ou seja, pensando assim então nos dias finais, numa visão assim, mais apocalíptica, né? No próprio livro do Apocalipse, o dia do Senhor é aquele momento em que as forças do caos, né, que atuam em virtude do pecado humano, elas são de uma vez por todas suprimidas, subjugadas por Deus. Deus intervém, então, colocando ordem, operando a sua justiça e trazendo, né, ordem para o caos, né? E aí, no Apocalipse, por exemplo, você tem aquela mensagem que aos vencedores será dado alguma coisa, ou seja, recompensa do Senhor àqueles que se mantiveram fiéis, e aqueles que são infiéis, aqueles que são ímpios, eles então vão enfrentar as consequências da sua rebeldia e dos seus pecados. Para você que de repente está nos assistindo alguns anos ou algum tempo depois que esse vídeo é gravado, nós estamos em 2020, e em 2020 foi aquele ano em que ficamos, né, todos nós, e eu, por exemplo, nós ainda estamos aqui experimentando isso, um certo isolamento social. Somente agora que nós estamos retornando às nossas atividades, de uma maneira assim ainda muito paulatina, mas além disso tudo, os brasileiros no finalzinho de junho, começo de julho, ainda foram ameaçados pela vinda de uma nuvem de gafanhotos que estava vindo ali, salvo engano, da Argentina, e colocando em perigo as plantações da região sul do nosso país. Se a gente for pensar, Joel ele também vive uma situação similar, né? Só que não foi uma ameaça, foi uma realização. E a partir de uma calamidade que foi ocasionada por uma nuvem de gafanhotos que devastou as plantações nos territórios de Judá, é que ele realiza uma interpretação desse fato, dando sentido àquilo que o povo estava experimentando. Por exemplo, eu quero convidar você agora a ler comigo o capítulo 1, versos 3 e 4, que diz o seguinte: contem o que aconteceu aos seus filhos, e eles a seus netos, e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Esse evento da natureza, ele sofre essa interpretação de Joel, querendo colocar então que esse fato histórico ele vai apontar justamente para aquilo que o dia do Senhor irá trazer no juízo que ele ia então administrar aos pecadores, aqueles que se mantiveram rebeldes à vontade de Deus. E aí, seguindo, por exemplo, a leitura do capítulo 15, do capítulo 1, lá pelo versículo 15, nós temos o seguinte: aqueles dias, sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso, ele virá. Né? Ou seja, Deus operando a sua justiça. E aí o detalhe maior do que vem a ser esse dia do Senhor, a gente encontra no capítulo 2. Capítulo 2, a partir do versículo 1, vamos aqui fazer uma pequena leitura do capítulo 2. Toquem a trombeta, Sião, deem o alarme no meu santo monte, tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando, está próximo. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da outrora estende-se pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles o fogo devora, atrás deles arde uma chama. Diante deles a terra é como um jardim do Éden, mas atrás deles um deserto arrasado. Nada lhes escapa. Eles têm aparência de cavalos, como cavalaria atacam galopando.
Com um barulho semelhante ao de carros, saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepidante que consome um restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, os povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. E aí avança o texto de Joel. Vamos avançar aqui, versículo 11. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Ou seja, Joel aqui está querendo dizer que esse exército de gafanhotos está sob o comando de Deus. Ou seja, porque o Senhor, em tudo, ele permanece soberano. A soberania do Senhor nunca é... Assim, ela sempre é presente e nada foge ao seu controle. Então ele diz o seguinte: o Senhor levanta sua voz e vai à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Então você percebe, né, no texto de Joel, em que ele sempre faz esse jogo de relatando algo presente, mas também parecendo que está se falando de algo futuro, né? Justamente pela analogia que ele faz dessa grande devastação que aconteceu pelos gafanhotos, fazendo então um paralelo àquele momento em que Deus há de aplicar a sua justiça àqueles que têm o ignorado, né? E aí então o profeta, ele, a partir dessa realidade de que o dia do Senhor viria, que ele iria julgar sim as nações, mas também viria julgar ao seu próprio povo, ele faz um apelo a partir do versículo 12. Acompanha comigo, 12 e o 13. A gente vai lendo algumas coisas aqui. Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento, pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependem-se e não envia a desgraça, né? É interessante aqui no versículo 3, né? Rasguem o coração e não as vestes, né? Existia aquele hábito de quando se entrava em luto, os judeus rasgavam as suas vestes, né? Só que Deus está querendo dizer o seguinte: ó, eu não quero nada exterior, não é para vocês serem religiosos e aí só manifestarem uma fé da boca para fora, ou pelo exercício de cerimônias e tal e tudo mais. Não, eu quero que vocês rasguem, não é só as vestes, mas que rasguem os seus corações e se arrependam e busquem ao Senhor, porque o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo. E, aliás, com relação ao fato do Senhor ser misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor, segura essa informação aí, porque a gente está falando do dia do Senhor. E presta atenção nessa expressão, dia do Senhor. Depois eu vou fazer uma comparação a uma outra expressão que a gente vai ouvir. Fica aí, é só para você ficar assim, gente, o que ele vai falar? Porque aí quando eu falar, você vai dizer: ih, rapaz, que legal. Eu não tinha pensado nisso, mas... ou tinha, sei lá, pode ser que você já tenha percebido essa diferença. Mas aí vamos ressaltar também no estudo de hoje. E ele continua, vai falando aqui no livro dele, né? Inclusive ele fala para os próprios sacerdotes também buscarem ao Senhor e se arrependerem, né? Ele fala assim, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem no pórtico do templo e no altar, orando: poupa o teu povo, Senhor, não faça da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações. Por que se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? E aí então, o profeta, né, ele faz dessa analogia do dia do Senhor, a calamidade que se abateu sobre a terra, chama o povo a essa necessidade de se voltar para o Senhor, de se arrepender, de se confessar. E aí então, mediante ao arrependimento, nós sabemos que temos o perdão de Deus. E o perdão de Deus e a sua consequência, a bênção derramada sobre o seu povo. Aí a coisa muda
né, a partir do versículo 18. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhe enviando trigo, vinho novo e azeite, o suficiente para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando para uma terra seca e estéril, a vanguarda do mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá, e o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenha medo, ó terra, regozijem-se e alegrem-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Vamos avançar um pouquinho aqui no versículo 24. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheita que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Ou seja, a promessa da bênção de Deus mediante ao arrependimento, né, que o profeta desafia a todo o povo que tenha, né, que ele se volte para o Senhor. E aí a gente tem a promessa maior, que é dada nos versículos 28 e 29, né? E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, e até os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. E quando é que essa promessa aqui, né, dessa bênção plena de Deus derramada sobre o seu povo acontece, né? Aí a gente vai séculos depois para frente. Jesus já veio, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou. Mais ou menos 40 dias depois, nós temos os discípulos, a igreja do Senhor reunida em Jerusalém, e você tem o derramar do Espírito Santo sobre a igreja, né? A gente tem o dia do Pentecostes, que foi ali descrito no livro de Atos, capítulo 2, em que aí acontece aquele fenômeno em que aqueles que foram então batizados pelo Espírito Santo, eles falavam em outras línguas, né, de uma maneira assim maravilhosa, que havia naquele tempo, né, pessoas vindo de diversas partes do mundo para a celebração do dia do Pentecostes. E aí, então, há aquele derramar do Espírito Santo, os discípulos, começam a falar e as pessoas, cada uma, conseguem entender na sua própria língua natal, né? Não é nenhuma língua estranha, esquisita, como se fosse uma língua celeste, uma língua assim, tipo assim, eu tô aqui, sei lá, eu sou do Brasil, né? E aí o pessoal um veio da Alemanha, um veio da Inglaterra, o outro veio da Espanha, e no momento do batismo do Espírito Santo, aqueles discípulos, era como se assim, eu pregasse para eles no meu português, mas o alemão entendesse na língua alemã, o inglês entendesse em inglês, o espanhol entendesse em espanhol, né? E assim o Espírito Santo realizou esse milagre no dia do Pentecostes, né? E aí quando as pessoas ficam espantadas com tudo aquilo que está acontecendo, o apóstolo Pedro é o apóstolo que se levanta para poder explicar o que era aquele fenômeno ali, né? No capítulo 2 de Atos, a partir do versículo 14, Pedro explicando, né? Versículo 14 de Atos 2. Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda não são 9 da manhã. Ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel.
que nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, sobre os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Ele continua a profecia de Joel, tá? Mostrarei maravilhas em cima do céu, sinais debaixo da terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol se tornará em nuvens e tal. E no finalzinho, versículo 21, ele diz também, que é a mesma palavra que Joel também vai dizer, né? E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? E aí, então, ele vai começar a apresentar quem é esse Senhor a quem se deve invocar. E aí, no versículo 22, ele fala assim, israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado diante de Deus e diante de vocês por meio de milagres, maravilhas, sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, esse homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando na cruz. Mas Deus os ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E aí ele vai fazendo ali toda uma explanação, e aí vai também pegar Davi, profecias, né, contidas nos próprios salmos davídicos, outros tantos profetas, mostrando que o Senhor que dispensa, né, esse salvo-conduto do dia do Senhor é Jesus, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem é esse Senhor? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E para o ano de 2020, essa palavra de Joel, ela fala muito aos nossos corações, né? Porque aqui nós vemos um profeta lidando com a crise e mostrando para nós como viver diante da crise. Porque Joel, ele vive no meio de uma crise aguda, no entanto, ele mesmo não está em crise. Joel, ele se mantém no centro. Não tem nada assim que demonstre no livro. É muito comum, por exemplo, nós vermos profetas, às vezes manifestando dúvidas, manifestando preocupação, mas, no entanto, Joel não. Joel, ele está assim, perfeitamente centrado naquilo que ele vive, ele entende, ele consegue entender para além daquilo que ele vive, mostrando que a situação era muito mais grave, né? E para além dos olhos daquilo que as pessoas conseguiam ver, né? Não era uma simples nuvem de gafanhoto que veio e destruiu a plantação, tinha ali um algo a mais em que ele, pegando aquela situação, ele expõe a situação espiritual da vida das pessoas que estavam ali em Judá. E aí ele demonstra essa sobriedade, ele demonstra a fé, e é uma fé que gera esperança, né? A calamidade anunciada, ela é reinterpretada e serve como base de ensino e uma chamada ao arrependimento de todo o povo. E a crise foi bastante grande. A gente vai entender um pouquinho a proporção e a profundidade dessa crise quando a gente vai olhar o capítulo 1, que diz o seguinte, versículo 7. Arrasou minhas videiras, arruinou as minhas figueiras, arrancou-lhes a casca, derrubou-as, deixando brancos os seus galhos. Isso é a ação daquela nuvem de gafanhotos, né? Versículo 10. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. E aí ele fala assim, no versículo 11, desesperem-se agricultores, chorem produtores de vinho, fiquem aflitos pelo trigo, pela cevada, porque a colheita foi destruída. A vinha está seca, a figueira murchou, a romanzeira, a palmeira, a macieira, todas as árvores do campo secaram-se. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. Então, assim, você vê que o campo está arrasado, mas só o campo? Não, a cidade também está arrasada. Versículo 13 mostra que o culto também é prejudicado. Ele diz o seguinte no versículo 13,
Ponham vestes de lutos, ó sacerdotes, e pranteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de lutos, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Ou seja, o grau de calamidade foi tão grande que as ofertas de cereais, né, os dízimos que eram entregues no templo, não tinha como entregar, porque simplesmente não havia o que entregar de dízimo, de cereal, né, que no caso, naquela época, o dízimo era em cima de produção, né, a produção agrícola. Então não se tinha, e aí todas aquelas ofertas que eram feitas, né, ofertas de cereais, a oferta de comunhão, nada podia ser realizado, porque não se tinha nenhum tipo de abastecimento. E olha só, é tão profundo o grau de calamidade abatida que os sacerdotes são convidados a fazer luto. Por quê? Né? Porque essa aí, quando Arão ele perde os seus filhos, Nadab e Abiú, está lá em Levíticos. Nadab e Abiú, bem no iniciozinho, quando o tabernáculo é inaugurado, eles apresentam um fogo estranho diante do Senhor. Se não me engano, foi esse o erro deles, né? Porque o fogo do altar de incenso tinha que ser tirado da brasa do altar do holocausto. Só que aí eles pegaram uma brasa qualquer, um fogo qualquer, e apresentaram ali no altar do Senhor. E aí, por isso Nadab e Abiú são mortos, eles morrem diante do altar de incenso. E aí então Moisés ele vai dizer para Arão, para Eleazar e Itamar, que eram os outros dois filhos de Arão, que eles não podiam fazer luto, porque eles eram sacerdotes da casa de Deus. O povo todo podia chorar, e o povo chorou e lamentou a morte de Nadab e Abiú. Mas Arão, como era sumo sacerdote, e agora Itamar e Eleazar, os únicos sacerdotes, eles não poderiam fazer luto. Mas a gravidade aqui da crise enfrentada no templo de Joel é tão grande, tão profunda, que até os sacerdotes são chamados a fazerem luto, né? Lembrando que, a priori, isso é uma orientação de Moisés para Arão, tá? Não necessariamente uma orientação de Deus para Arão. Não, pelo menos não está claro ali no capítulo 10 de Levíticos, que é o texto que eu estou me referindo, tá? E assim, a crise, ela gera preocupações, a crise ela gera angústias, ela gera incerteza, e aí por vezes a pessoa, quando ela está em crise, ela fica no famoso estado de choque, ela fica paralisada, ela não sabe o que fazer. E olha que interessante, a gente percebe tanto que Joel está bem equilibrado, ele está bem no seu centro, em meio a essa crise, que a gente observa que ele tem inúmeros imperativos na sua fala, como a gente leu lá, né? São imperativos que orientam. A gente fala, ouçam, escutem, contem, né? Ele chama o povo para realizar o luto. Ele fala assim, ó, acordem, chorem, lamentem-se, pranteiem. Porque também isso é importante, porque quando a gente realiza o luto, enquanto a gente não realiza o luto, a gente tem dificuldade de botar a vida para frente, porque a gente sempre fica remoendo aquilo que aconteceu e que nos gerou o luto. Mas quando a gente realiza o luto, né, e a gente consegue então superar o luto, claro, né, sempre a perda ela é irreparável, mas quando a perda, né, aquela dor da perda, ela se torna naquela saudade, né, uma coisa bem mais administrável. Então se diz, né, a pessoa realizou o luto. E muita gente, né, quer dar uma de durão e não realiza o luto, mas aí também não consegue ir para frente na vida. E aí o profeta está dizendo assim, não, olha, acordem, chorem, lamentem-se, pranteiem, porque a situação é difícil mesmo. Então coloca para fora. Mas também ele tem imperativos que são de imperativo para mobilizar. Decretem, convoquem, reúnam, clamem. Ou seja, ele está sempre ali dando aquela orientação para o povo, para que o povo
não fique inerte, em estado de choque, paralisado diante da crise. Porque diante da crise, precisamos ter ação. E a principal ação é entender o contexto e buscar ao Senhor sobretudo, né? E aí, tomado pela fé, o profeta ele meio que busca no reverso da crise a esperança. Porque assim, se houve então luto, e aí ele fala que você deve realizar o luto, a promessa de que haverá alegria e regozijo. Se há escassez, se há esterilidade, por um outro lado você tem a promessa da fecundidade e do abastecimento, né? Porque o profeta, ele olha para o presente que ele vive, mas ele também olha para o passado e vê tudo que Deus realizou na história do povo. A ação de Deus na história. E isso faz com que ele se encha de esperança. E ele expressa, por exemplo, essa esperança naquele famoso versículo que nós já lemos ele em Atos, na fala de Pedro, né? Mas vamos pegar ali no original mesmo, que o apóstolo Pedro está citando Joel, né? Então vamos citar aqui o texto original de Joel, que é o capítulo 2, versículo 32. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, conforme prometeu o Senhor no Monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles que o Senhor chamar. Ou seja, a esperança dele, a sua fé, se expressa e se baseia total e completamente no nome que está acima de todo nome, que é o nome do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí, eu queria então retomar essa questão da expressão do dia do Senhor. Tem uma coisa muito bacana, gente. Dia do Senhor. O momento da operação, do juízo de Deus na história, julgando as nações e julgando o seu povo. O contraponto ao dia do Senhor é o ano aceitável do Senhor. Olha só, que não tinha, tô me arrepiando aqui, miséria, me arrepiei aqui agora. Gente, Deus é esse Deus maravilhoso, Deus longânimo, Deus amoroso, Deus misericordioso. O dia do Senhor, o dia da administração da sua justiça, em que Ele vai trazer ordem ao caos, e aí também não vai haver mais possibilidade, né, de arrependimento ao pecador, é um dia. Contudo, desde que Jesus veio a esse mundo, quando Ele vai lá na sinagoga de Nazaré, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, lá pelo verso 10, ele vai dizer que naquele momento se dá início ao ano da graça do Senhor. Ao ano em que se dá a possibilidade. E esse ano, na verdade, perdura desde que Adão e Eva saíram do Egito. Adão e Eva saíram do Jardim do Éden. E a misericórdia do Senhor sempre se mostrou presente. A salvação do Senhor, que agora se mostra de maneira graciosa na pessoa e obra de Jesus, inaugura um tempo maior e mais forte do ano aceitável do Senhor, nesse tempo em que nós podemos buscar ao Senhor de todo o coração, nos arrepender. Onde abunda o pecado, superabundou a graça. O dia do Senhor é um dia, mas o momento em que se oportuniza a salvação é o ano da graça, o ano aceitável do Senhor. Esse é o nosso Deus. Como não gerar no nosso coração fé? Como não gerar no nosso coração esperança, se a gente sabe que o nosso Deus é esse Deus cheio de amor,
cheio de graça, cheio de misericórdia, longânimo, paciente e pronto a nos acolher. Cabe a nós buscarmos ao Senhor de todo o coração. Beleza? Querido, minha querida, Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.